Olá, bem-vindos a Founder Tales, o podcast que vos transporta ao backstage das startups portuguesas e revela as histórias mais individuais dos seus founders. Eu sou o Diogo Malafaia e com o Álvaro Samagai estivemos à conversa com o Nuno Pinto, co-founder e Chief Business Officer da Coverflex. Alguns de vocês já conheceram a Coverflex, ou tal como nós serão até utilizadores, e por isso estarão familiarizados com os seus Flex Benefits e subsídio de alimentação. Para quem não conhece, a Coverflex é uma startup que apresenta uma solução digital para melhorar a qualidade e facilitar o acesso e controle da compensação que as empresas dão aos seus colaboradores. A Coverflex levantou a maior pre-seed de uma startup portuguesa, um valor de 5 milhões de euros para lançarem o seu produto e escalarem para vários mercados. Nós estamos neste momento a gravar um novo batch de episódios para Founder Tales. E para além do Rui Costa da Eat Tasty, vamos também falar com o Anthony Douglas da Whole19. Qualquer curiosidade que tenham ou que gostassem de ver esclarecida, podem enviar-nos pelas redes sociais ou preencher a caixa de sugestões caso estejam a ouvir este episódio no Spotify. Fiquem connosco para ouvir o Nuno falar sobre a Coverflex e a sua experiência como empreendedor. Olá Nuno, bem-vindo. Antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite. E principalmente por teres tido aqui alguma flexibilidade de horários. Quem estiver a ouvir não vai perceber, mas pronto, nós tivemos de ajustar aqui 15 minutos por questões de timings. Como estávamos a dizer antes de começarmos a gravar o episódio, tanto eu como o Álvaro somos os dois users e se calhar até quase fanboys mesmo da Coverflex, e portanto temos muitas perguntas que eu acho que se calhar vai ser engraçado. Acho que nunca fizemos um episódio nesta perspectiva de utilizador. E acho que isso vai ser um bocado engraçado. Uma das primeiras perguntas que temos para ti é, e se for uma pergunta ofensiva, espero que me dês um cachaço virtual, que é, nós sentimos que a Coverflex anda muito ali numa grey zone de explorar quase um loophole da tributação em Portugal. Queres explicar como é que a Coverflex funciona desse ponto de vista? Sim, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar para vocês. Portanto, também sou um cliente vosso, porque também eu sou muito do vosso podcast. Portanto, a pressão também vai haver pressão deste lado. Ok. E de facto, vocês não foram, eu fico muito contente também, e obviamente vocês serem nossos clientes, portanto, é ótimo. E quanto à Coverflex, quanto à Grey Area, é uma boa pergunta, porque eu diria que 80% das nossas sales calls, essa puta vem sempre ao ar, que é, mas é legal o que vocês estão a fazer, isto é fiscalmente aceito, vocês não estão aqui a fazer nada que não seja legítimo. A resposta que nós damos, felizmente, é que não, ou seja, basicamente é tudo bastante legítimo. Às vezes é incrível como é que parece tão fácil, mas as soluções que nós damos estão presentes, ou seja, estão nas leis fiscais. Nós até somos hiper cautelosos na maneira como vemos o tema fiscal. Um bocadinho do início da Coverflex falamos muito isto a peito, ou seja, falamos com os principais consultores fiscais e nacionais. E, portanto, as soluções que nós damos para que um colaborador possa usufruir de uma política de benefícios onde ele pode gastar, não há aqui grandes grey areas, ou seja, está tudo muito bem explícito na lei. Nós damos até um passo em frente. Há uma página na Coverflex, no site, a página até chama-se mesmo benefícios, que tem todos os decretos-leis onde nos fundamentamos para defender que todas as opções em nível de benefícios são isentas de segurança social e que há algumas que pagam IRS. Portanto, aí nós somos muito cautelosos e também somos muito transparentes. Toda a informação que temos, nós basicamente fazemos dump no nosso site e está lá toda para consulta. Mas é um tema que é sempre levantado bastante, ou seja, as pessoas não acreditam Primeiro, as pessoas sabem quanto é que têm que pagar de impostos, portanto, as empresas e os colaboradores não acreditam é que há soluções tão fáceis de otimizar esta parte. E, portanto, um bocadinho o nosso trabalho é esse, é fazer aqui um bocadinho quase uma literacia financeira e simplificar este tema, porque não são temas fáceis. Claro. Mas queres explicar só um bocadinho o que é a Coverflex e como é que funciona? Claro. Para quem não conhecer. Sim, boa. Claro que sim. A Coverflex, nós somos uma plataforma de compensação digital. Nós em Portugal temos 4 pilares muito fortes. Cartão-refeição, temos a questão dos benefícios flexíveis, temos os descontos e temos também seguros, nomeadamente saúde e acidentes de trabalho e seguros de vida na plataforma. E é muito simples para o colaborador, ou seja, o que nós garantimos é que a empresa consegue gerir tudo no mesmo local, no mesmo dashboard corporativo, de uma forma digital, portanto é super simples estes temas e não tem que lidar com 3 ou 4 ou 5 parceiros diferentes.
Do lado do colaborador, ele tem o cartão, Coverflex, que é um bocadinho um meal card, um cartão refeição on steroids, porque ele tem 2 saldos, tem um saldo de alimentação, também tem um saldo de benefícios, e é aqui que a solução está engraçada para o colaborador, porque ele no mesmo cartão consegue gerir o seu saldo de refeição em restaurantes e supermercados e consegue gerir também o saldo de benefícios, em farmácia, educação, e depois a aplicação complementa, ou seja, temos a aplicação e o colaborador pode, da aplicação, emitir cheques de infância, constituir, por exemplo, PPRs, pode comprar tecnologia e é tudo de uma forma muito parametrizável para a empresa. É a empresa que ao fim do dia decide quais as categorias quer que estejam live e as que quer que estejam escondidas. Portanto, um bocadinho que nós fazemos é tornar este tema que é mesmo muito complexo, e daí nascer a Coverflex, um bocadinho nossas frustrações, nossa de founders, que é como é que nós podemos tornar isto muito mais simples para a empresa, mas acima de tudo para o colaborador. Nós estamos cada vez mais preocupados com o colaborador do que às vezes com a empresa, porque claramente o colaborador há muita iliteracia financeira neste tema, e há aqui oportunidades que podem ser, de facto, muito compensatórias para o colaborador. Ok. Mas na prática, e do ponto de vista do colaborador, o que acontece é que ele há de receber uma parte do seu salário, o que é que seja, na conta da Coverflex, e esse valor não é taxado. Mas depois, por exemplo, em certas categorias, ao fazer pagamentos com o cartão Coverflex ou mesmo através da app, não será taxado tanto Segurança Social como IRS, certo? Mas numas outras categorias só é isento de Segurança Social. Mas como é que isso funciona na prática? Ou seja, como é que um dinheiro que já está na minha posse e eu só depois de o pagar, como é que aí é que me é taxado? Boa, porque o dinheiro não está ainda na posse do colaborador, ou seja, o que a empresa faz é coloca o valor à disposição do colaborador, ele sabe que tem, por exemplo, 1.000 euros em benefícios para gastar, mas ele ainda não gastou. Portanto, até o momento em que ele está, não foi gasto, o dinheiro pertence à empresa. A partir do momento que é efetivamente gasto pelo colaborador, que ele vai à farmácia e compra, na farmácia produtos farmacêuticos, ou que paga ao ginásio, ou que emite um cheque de infância na plataforma, é nesse momento que a empresa tenha informação no dashboard sobre quais as categorias onde ele gastou, e aí sim depois pode fazer o reporte fiscal. No próximo processamento fiscal, salarial, a empresa vai ou não descontar IRS aquele valor. Que o colaborador só no próximo, então. Só depois, exatamente. Isso é a grande diferença que nós temos face aos nossos tradicionais concorrentes. Ou seja, o mercado, os nossos grandes concorrentes são dinossauros, empresas muito grandes, que faziam disto de uma maneira diferente. Primeiro taxam e depois libertam os fundos. Nós não acreditamos nesse modelo, porque o que basicamente estas empresas pedem aos colaboradores é que eles façam futurologia. É que antes sequer de gastar, tenham que andar aqui um bocadinho a adivinhar. E dizer, olha, eu até ao final do ano vou gastar 10% nisto, 20% nisto, 30% naquilo. Nós todos sabemos que a vida é dinâmica, portanto não faz sentido tu em janeiro ou fevereiro andas aqui a fazer escolhas, provavelmente só vais ter em outubro ou novembro o pró dela e o benefício dela. Nós não fazemos isso, ou seja, basicamente o colaborador sabe que tem aquele dinheiro à sua disposição, que só vai ser convertido para ele no momento do gasto, e aí sim há o processamento fiscal da despesa, tendo em conta a categoria que ele gastou. Isto é um produto que mexe com muitos stakeholders, quer seja uma parte mais até das finanças, meio governo, depois suponho que também tenham alguma relação com bancos e seguradoras pela parte dos PPRs e etc. Como é que vocês testaram esta ideia antes de contactarem estes stakeholders todos, que alguns são, como tu disseste, dinossauros, e portanto são empresas muito avessas à mudança e assim? Como é que vocês conseguiram testar a ideia antes de avançarem para um produto e começarem à procura de investimento, etc? Connosco foi um bocadinho ao contrário. Foi ao contrário? Foi quase tudo ao contrário, ou seja, eu diria que nós tivemos uma primeira ideia de negócio com a Coverflex, muito baseada em seguros. Na altura foi quando levantámos dinheiro, levantámos a ronda de investimento na altura cerca de 5 milhões de euros, portanto foi um bocadinho ao contrário. Primeiro veio o funding, porque claro, estava muito claro na nossa cabeça que para fazer isto íamos precisar de uma soma muito grande de dinheiro. Portanto, nós queríamos contratar as melhores pessoas, queríamos ser, de facto, fazer um produto robusto. Não acreditava muito, em alguns produtos eu acredito muito na lógica da MVP muito rápida de ir para o mercado. Na Coverflex não tinha muito essa visão, achava que era um produto demasiado sério, demasiado impactante na vida das pessoas para que fosse lançado um MVP. Portanto, na altura levantámos muito dinheiro com a nossa visão e, portanto, passámos muito tempo a fazer produto. E, portanto, nós temos algum tempo para ir ouvir os nossos futuros clientes. Imagina, nós 6 a 9 meses antes de lançar o produto no mercado, fizemos umas 50
Customer Research Sessions com potenciais clientes, e muitos deles depois foram nossos clientes, quando lançamos, em que fomos ouvir o que é que eles precisavam. Tipo, qual é o vosso maior desafio no tema da compensação? Porque isso já depois de terem lançado para o mercado, não é? Não, ainda antes, muito antes. 6 a 9 meses antes de lançarmos. Nós estávamos a construir produto, mas ao mesmo tempo estávamos a tentar afinar e perceber o que é mais crítico. E era mesmo basicamente perguntar quais os parceiros que usam, como é que usam, qual é a reação dos vossos colaboradores a esta forma de pagar, de compensação, porque nós estamos a mexer em mais de 60% dos custos das empresas são relativos a pessoas, e é claramente a coisa mais crítica de uma pessoa, é o seu salário. Claro. Portanto, nós aí fomos falar com muitos clientes mesmo, quais são os desafios, digam-nos a nós o que é que seria o ideal. E portanto, foi um processo muito de aprendizagem contínuo ali, até lançarmos no início de 21, e nós temos estas sessões, imaginem, a meio de 2020. E portanto, nós temos aqui ao contrário, ou seja, primeiro levantámos dinheiro, começámos a desenvolver o produto, uma questão muito mais básica, mais estrutural, mais de arquitetura do produto, e enquanto fazíamos isso, íamos falando com clientes, com potenciais clientes, até ao ponto em que nós começámos a fazer algumas demos com clientes e começámos a perceber, ok, isto está sólido o suficiente para começarmos a vender. E começámos a vender só no início de 21. Mas, por exemplo, ou seja, vocês fizeram ao contrário, portanto, tinham ideia e foram testar a ideia sem terem uma viatura de testar, entre aspas, um MVP, uma coisa concreta, um produto que pudessem pôr nas mãos dos clientes, pelo menos assim à primeira vista. Mas isto não é, não, digamos que, se calhar para first time founders, portanto, malta que não tem muita experiência nesta parte de descobrir, de testar as ideias sem construir os produtos, não é um desafio. Ou seja, vocês sentem que por essa posição de não serem first time founders, foi-vos mais fácil levantar dinheiro sem terem claro. Um produto? Completamente. Sim, completamente. Ou seja, é engraçado que eu, durante o processo de investimento, percebi também uma coisa, aprendi, que é, às vezes é mais fácil levantar dinheiro antes do produto no mercado do que após o produto no mercado. Isto é super duro às vezes, mas acaba por ser verdade. Ou seja, às vezes é mais fácil tu convenceres o investidor da ideia do que do produto que já está live, porque ele já te vai começar a apontar por métricas, já te vai começar a fazer uma série de perguntas que na idea stage ele não está nem aí, ele está ainda na fase mais de ideia, está super, é uma questão de conseguir captar a paixão do investidor, de ele perceber o que é que nós queremos fazer, como é que vamos passar da ideia para a realidade. Portanto, às vezes é mais fácil esse processo. O facto de sermos second time founders ajudou bastante, ou seja, isso é óbvio. E o que aconteceu é que eu também já fui first time founder, e na altura, quando fui first time founder, eu queria lançar qualquer coisa para o mercado rápido. E isso nem sempre necessariamente é algo bom. Portanto, e eu aprendi isso da pior maneira, porque eu, na altura desse projeto, aprendi que não vale a pena às vezes lançarmos tão rápido como queremos, porque depois o choque com a realidade é muito duro. E eu passei por isso e, portanto, com a Coverflex pensei, não, isto é demasiado importante, este produto, vai impactar demasiado com a vida para as pessoas e não quero mandar para o mercado, não é nossa visão enviar um MVP e que depois começar a não funcionar nós vamos interagindo sobre ele. Vamos sempre interagir sobre este MVP, mas isto tem que ser um produto muito sólido, nós temos que sentir mesmo que está pronto para vender. E nós tivemos logo no início empresas mesmo muito grandes a comprar. Temos logo uma empresa, por exemplo, com 600 pessoas. Foi tipo um choque brutal com a realidade. No primeiro mês, ter logo 600 pessoas, e agora? Isto vai estourar por todos os lados, e por acaso não estourou e correu muito bem. E portanto, mas isso, acho que o facto de teres second time founders e teres gente experiente contigo ajuda. E retira-te um bocado aquela ansiedade de, e se isto corre mal. Acho que vais aprendendo a lidar um bocadinho com isso. Ok. Tu falaste que houve uma ideia que tu tiveste antes e que lançaste o produto para o mercado e que levaste um choque de realidade. Que produto foi esse? Foi a Kid, um projeto que eu comecei em 2015. Era um marketplace de moda infantil. Era na altura uma estranha combinação entre Farfetch, moda infantil e Tinder. Portanto, era quase um triângulo. E portanto, na altura eu quis rapidamente lançar para o mercado. E para teres uma ideia, tive 6 meses em que vendi 0. E portanto, é muito duro. Tu estás 6 meses, todos os dias, a perceber porque é que não vendes, e depois percebi, claro. Depois aí foi um processo de aprendizagem, e não era preciso termos lançado tão rápido. Foi uma aprendizagem de toda a empresa. O fazer tudo muito rápido, não ganhámos nada com isso. Então, foi um learning process mesmo
é erro de principiante na altura. Mas conseguiram depois descobrir o que é que tinha falhado para o vosso go-to-market não ser bem sucedido? Conseguimos, nós estávamos basicamente desesperados para perceber o que é que se passava, então aí fizemos as research sessions depois. Começámos a falar então com clientes, começámos a fazer live user sessions para perceber porque é que as pessoas não conseguiam comprar, depois havia muitos bugs, portanto aquela ânsia de lançar rápido degenerou depois em pequenos bugs que dificultavam a operação. Falámos com muita gente, falámos com investidores, falámos com quem sabe, e percebemos obviamente os erros e conseguimos corrigir, mas foi muito duro aquele processo de estás ali em live a gerir uma equipa e a não conseguir mesmo vender isso. Portanto, é crítico. E em relação a essas research sessions, que consegues contar algum... Eu sinto que às vezes é um bocado abstrato tentar imaginar. Isto foi uma das coisas que nós falámos com o André, portanto, no primeiro episódio desta temporada. Sentimos que é um bocado abstrato conseguir imaginar testes antes sequer de haver um produto. Consegues-nos falar de algum tipo de testes ou coisas que tenham avaliado nessas research sessions? Sim, basicamente as sessions eram muito perguntas, ou seja, nós fizemos um núcleo de perguntas muito grande, muito mais genéricas sobre o tema da compensação, sobre o grau de satisfação empresa e colaborador, quase sempre direcionadas para ou CEOs em empresas mais pequenas ou founders, ou então já empresas maiores, falar com o diretor de recursos humanos ou com o diretor financeiro, e era engraçado também perceber logo as personas, as buying personas, eram completamente diferentes, e portanto eram muitas perguntas, tínhamos um set de perguntas relativamente grande, em que íamos em algumas ao talho do provider, quem é que vocês usam para cartão de refeição, quem é que usam para os cheques de infância, gostam da experiência, sim ou não, o que é que melhorariam, íamos muito tipo, mas outras muito mais genéricas, muito mais quase, o que é que vocês fariam no nosso lugar, como é que a CobraFlex vos podia ajudar, e portanto, e depois mostrávamos sempre uma apresentação, que não era um produto, não era nenhum mock de nada, era basicamente um PowerPoint em que diziam, olha, isto é o que nós queremos construir. E depois as pessoas diziam, faz sentido, não faz sentido. Muitas delas diziam, ok, quando lançarem nós queremos. Portanto, vamos ser logo os primeiros vossos clientes, portanto, metam em waiting list, nós queremos usar. E foi engraçado também, nós temos 50, ali num quarter, e o que é que aprendemos também foi que a partir das primeiras 30, 25, 30, as respostas eram quase sempre as mesmas. Então entravas no loop, então começámos a ter um padrão. E já estamos a perceber isto, ou seja, foi bom, chegávamos a ponto, havia chamadas, tu dizias, já estamos aqui a hora e meia, isto não tem nenhuma novidade, mas valida 10 ou 15 já das que tivemos atrás. E quando chegas a esse ponto, começas a ficar mesmo confortável, já tens conclusões. Então para nós começou a ficar muito claro que estávamos na direção certa e que devíamos priorizar alguns aspectos do produto face a outros. Mas é claramente complexo. Tem uma coisa de bom, não estás a mostrar o teu produto, ou seja, tu estás muito mais a aprender do lado e aprendemos imenso. Portanto, isso é essa vantagem dessas research sessions, eram mesmo research. Nós não estávamos nada preocupados em mostrar nada do que estávamos a fazer. Estávamos preocupados em saber como é que as pessoas geriam os temas de compensação, como é que usavam, se era ficheiros Excel, se tinha algum software, uma série de perguntas. E pronto, basicamente era muito assim. Quem é que costumava pilotar estas sessões? A vossa equipa de founders já tinha experiência neste tipo de trabalhos ou contrataram um product manager ou algo do género para vos ajudar? Sim, nós de início, uma das funções que contratámos lá foi um product manager, alguém com muita experiência e que nos ajudou bastante também. E depois tivemos também alguém que vinha muito do mundo dos benefícios, ou seja, uma pessoa já com muita experiência em benefícios, estava cá, já trabalhava em benefícios há 10, 12 anos, imagino, desde quase o início dos benefícios flexíveis em Portugal. Portanto, foi uma combinação entre os founders, que basicamente com as nossas conexões no mercado, ligações, estávamos sempre nas sessions e depois tínhamos sempre alguém de produto ou esta pessoa, a ter sempre uma combinação. Tentávamos sempre estar 2, 3 pessoas diferentes para fazermos perguntas e, portanto, e foi engraçado e também isso foi importante, ou seja, muito aquele conhecimento ficou quase numa pré-management que estava ali a constituir-se, pessoas que estavam muito a construir o produto, e portanto era conhecimento que estava ali rapidamente a ser armazenado e depois, compilado ali também ao mesmo tempo e depois refletia-se no produto que estávamos a construir. E como é que vocês escolhiam as pessoas ou seja, pessoas neste caso e empresas, não é? Porque as pessoas faziam sempre a representação da empresa, como é que vocês escolhiam as pessoas com quem falar? Tinham algum critério? O primeiro critério é ser pessoas amigas, para ser rápido chegar a elas. Okay. Portanto, basicamente, muito universo startups, basicamente, imagina, das 50 que fizemos, eu diria que 30
startups. As startups, vocês conhecem-nas todas também, portanto, basicamente sim. era um pouquinho, a nossa network era puxar um amigo, outro amigo e, olha, queremos fazer. Fizemos uma lista e falámos com estas, o que é sempre desafiante, porque o amigo às vezes não é tão transparente, então às vezes dizíamos, não venhas tu falar, traz alguém da tua empresa, traz o teu CFO, traz a tua diretora de recursos humanos, traz o teu head of people, e portanto para não haver aquele bias de amigo, mas muito por aí. E depois pedíamos algumas vezes intros, ou seja, dizíamos, olha, eu sei que tu estás bem com aquela pessoa daquela empresa, eu gostava imenso de falar com ela, consegues cativá-la para um... E portanto, e tentámos abranger, nós sabíamos que o nosso foco ainda continua a ser muito SMEs, muito tech companies, muita consultadoria, serviços financeiros, é aí que nós estamos, nos serviços. De vez em quando tentamos dar um passo fora, ou seja, olha, bora lá falar com uma empresa de restauração, bora lá falar com uma empresa industrial. Mas o core também era muito esse tipo de empresas, SMEs, empresas algures entre as 20 e as 100 pessoas, e portanto foi muito assim, foi muito orgânico, e nós podemos ter feito mais, mas depois chegámos a um ponto, dizemos, já fizemos 50, já chega, as conclusões já estão aqui mais do que sólidas, bora lá guardar os trunfos para quando lançarmos, falar com estas pessoas depois para serem nossos clientes, e depois para voltar a falar com as outras. E agora que já lançaram o produto, que já têm vendas, essa proporção mantém-se? Ou seja, continuam a vender maioritariamente ao ecossistema de startups ou não? Não, startups, eu diria que no início sim, ou seja, o nosso início foi um bocadinho baseado em, não só startups, mas empresas inovadoras, empresas que queriam inovar e que estavam um bocadinho dispostas a, imagina, muitas marketing agencies, muitas software agencies, muitas tech companies, porque não sendo mesmo uma startup, mas estavam a querer também inovar, e o ecossistema em Portugal é pequeno, é uma das vantagens. Portugal é, toda a gente se conhece, é relativamente fácil passar um bocadinho a palavra entre esta comunidade, mas nós rapidamente começamos a ter clientes começado a gerar muito inbound, ou seja, e começaram a ver os clientes de áreas que completamente nós não estávamos, eu diria que ao fim de 4, 5 meses já tínhamos inbound muito forte de pessoas que não estavam ligadas a nós, que nos disseram que nos conheceram via outras pessoas, que viram o nosso site, viram o blog, viram publicidade no LinkedIn, e portanto começámos a abrir um bocadinho o campo. E eu diria que agora, startup, eu diria que nós já não temos essa preocupação, já começamos agora um bocadinho mais a ter 3 tipos diferentes de empresas, um bocadinho as micro companies, depois um bolo muito grande que são as nossas SMEs, que é onde nós estamos a dar um bocadinho mais de foco, e depois temos as grandes empresas, que temos algumas felizmente como clientes, e já não olhamos muito para startups, eu acho que já não temos aquela preocupação de estar a ver, mas no início sim, tinha muito impacto até para a network que estava connosco. Claro. Força. Ok, boa. Vou voltar aqui um bocadinho atrás. Tu falaste na ronda de investimento 5 milhões. Sim. E consta que foi a maior pre-seed de sempre em Portugal, né? Porque é que, dado o valor e dado também a experiência que vocês já tinham, porque é que foi considerada pre-seed e não seed ou até Series A, por exemplo? E já agora, se quiseres depois explorar mais um bocadinho, se estiveres aí mais por dentro destas nomenclaturas, explicar um bocadinho qual é que é a diferença entre uma pre-seed, uma seed, uma Series A e depois etc. Ok, bora. Nós começámos a ronda, claramente, se eu te fosse a dizer, a ronda é claramente pré-seed, porque não havia literalmente quase nada, a não ser a ideia. Havia um PowerPoint, então, não havia mais nada. Portanto, a definição aqui neste caso é não há produto, é pre-seed. Não há nada desenvolvido, portanto, para mim a minha ótica é não havendo nada desenvolvido pré-seed, quase o idea stage, depois em seed já é teu projeto em que já há algo, já um mínimo MVP, série A é algo que te leva já a escalar, ou seja, tens já uma ideia de que se não chegaste a product market fit, já tens um produto que está a gerar vendas e tu precisas claramente de fundos para ir para outros países ou para escalar o teu mercado. Portanto, e aí já é uma série A. No nosso caso, conceptualmente, é claramente uma pré-seed, porque não havia literalmente nada, ou seja, isto parte um bocadinho da minha experiência anterior, que era, tinha muito pouco dinheiro no meu primeiro, na KID, no exemplo que há bocado usei, nós começámos completamente bootstrapping, ou seja, completamente bootstrapping, nós levantámos dinheiro ao fim de quase um ano de KID, e através da Caixa Capital. E foi bastante duro e tínhamos sempre aquelas limitações. Eu quero contratar aquela pessoa e não consigo, não tenho dinheiro, basicamente. Eu quero investir mais em Google Ads, em Facebook Ads, mas não consigo fazer nada. E, portanto, isso foi um bocadinho o nosso bias inicial, que é, isto é demasiado importante, isto vai precisar de muito dinheiro, porque nós vamos querer rapidamente contratar pessoas que sejam muito experientes. Portanto, porque é isto que te dá faz ganhar tempo.
É contratar pessoas que não precisas de ensinar nada, ou seja, são elas que te vão ensinar a ti. E foi um bocado esse desafio, que é nós, bora lá, vamos levantar dinheiro, e vamos levantar muito dinheiro. Começámos aqui a levantar 1 milhão, 2 milhões, mas depois rapidamente depois começámos a ver que havia apetite para mais, e pronto, e levantámos o mais capital. Conceptualmente o chamaria-se pré-seed a nossa ronda, mas a ronda que estamos a levantar agora já é muito mais série A, por exemplo. Ou seja, conceptualmente é uma série A. Nós estamos no processo, chegamos a 1 milhão de ARR, portanto já estamos numa fase que, ok, temos métricas de série A e agora precisamos literalmente de dinheiro para consolidar Portugal e para crescer 3 a 4 vezes em Portugal e para ir para outros mercados. Portanto, o seed para nós, eu diria quase que não houve seed, ou seja, portanto, é porque às vezes escola um bocadinho o nosso pré-seed a um seed, porque nós de facto não temos seed. Okay. Mas mesmo assim, quando se fala nesse valor, e eu não sei, para que as pessoas tenham noção, o valor normal de uma ronda pre-seed, pelo menos em Portugal, andará à volta dos 100 mil, 200 mil, será? 200 mil, sim. Portanto, para verem mais ou menos a diferença para os 5 milhões. O que é que a Coverflex tinha que outras startups não tinham para conseguirem levantar tanto dinheiro numa ronda tão inicial? Ou seja, o que é que vocês venderam nesse momento para além da ideia? O que é que eles acreditaram para além da ideia? Sim, primeiro demorou muito tempo, portanto não foi uma coisa rápida e imediata, ou seja, este processo pode ter demorado, no meu pai, 1 ano, à vontade, ou mais até. Portanto, falámos com muita gente, ou seja, não temos pressa em fechar financiamento. Nós podemos ter fechado financiamento no primeiro mês, começámos a levantar dinheiro, e pré-seed rápido é muitas vezes baseado em angels. Ou seja, basicamente o exercício é pegar em 3 ou 4 ou 5 angels, 25k, 50k cada um, bora lá fazer aqui uma pequena pre-seed só para pôr a máquina a rolar. Nós não tínhamos muito essa pressa, ou seja, não estávamos assim tão desesperados porque também estamos a fazer o trabalho on the back, a trabalhar na área de seguros, a falar com parceiros, a construir produto, a falar com muita gente do mercado. Portanto, foi um trabalho em paralelo, portanto, tivemos tempo para levantar a ronda. O que é que isso nos permitiu? Afinámos muito bem o discurso. Para terem uma ideia, nós falámos com quase 100 investidores, e dos quais 10 portugueses, 20 portugueses no máximo. Nós tínhamos uma database e que chegamos, a uma altura passámos dos 90 e ficámos quase perto dos 100, portanto nós falámos com muita gente. Permitiu-nos afinar bastante o pitch, melhorar bastante, entregar materiais cada vez mais sólidos ao investidor, e começamos cada vez mais nós a ver, cada vez que começámos a ficar mais cativados com o projeto e perceber isto de facto é demasiado grande para se montar uma ronda de $500 000, 1 milhão. Podíamos ter fechado rápido. E, portanto, basicamente o desafio foi quase pôr um bocadinho on hold alguns investidores que nos iam fazendo soft commitments e que nos diziam, olha, vocês bora lá, depois estamos à procura do lead investor certo, que é outro grande desafio. Nós tivemos alguns investidores que iam ser lead investors e nós não quisemos. Achámos que não ia ser o lead investor certo para nos levar pelo menos até à série A. Mas qual é que é, neste caso, e desculpa interromper aqui esta parte, qual é que é aqui, digamos, a relevância de escolher o lead investor certo? Qual é que é o papel dele face aos outros, para além de ser o que investe mais dinheiro? Porque vai ser o investidor que te vai acompanhar neste processo. Ou seja, o nosso lead investor é um francês, o Ben, e o Ben está connosco 2 em 2 semanas. Ou seja, nós estamos permanentemente... Ele é um board member, portanto o nosso board é relativamente pequeno e o Ben é o único investidor no board. Portanto, tu estás a contratar, é quase um co-founder, o Ben. Então, nesta fase de pré-seed, ele é claramente um co-founder. Nós temos a nossa equipa de 5 co-founders e depois temos o Ben. E qualquer decisão grande que nós tenhamos que fazer, temos que estar alinhados com o lead investor. Com os outros investidores não é necessariamente assim. Portanto, tens de ter um lead investor, primeiro que tenha algum capital, para que numa série A, pelo menos idealmente, ele se mantenha como follower, para que ele tenha interesse em manter e para que ele tenha um investimento que seja relevante para o fundo dele. Portanto, é importante isso. É importante que tenha boas ligações, porque agora numa série A é muito importante que o teu lead investor seja quase o teu maior advocate perante os outros investidores. Portanto, também, e convém ter um investidor que seja um investidor que tu notes que te pode trazer valor também para a mesa, como aconselhamento. Portanto, tens de começar a lidar com isto tudo. E vais ter, provavelmente, investidores que te vão exigir muitas métricas muito rápido, são muito mais leoninos na maneira como vem investimento. E, portanto, nós quase balancear aqui uma série de requisitos e dizer, juntando tudo, este seria o nosso investidor certo. Era este o nosso investidor. Tínhamos mais 1 ou 2. E depois fechamos com a briga e ficamos super contentes, porque tivemos muita sorte. Era mesmo este lead investor que nós queremos. É ele que nos vai ajudar, pelo menos, a chegar à série A. E a fazer o handover a um investidor que seja de um top tier. E, portanto, isto demora tempo. E às vezes é um bocadinho... E às vezes acho que um bocadinho o empreendedor às vezes desvaloriza um bocado o papel dos investidores. Acha que com 3 ou 4 angels que lhe vão atender o telefone de vez em quando, que chega.
nós sentimos que precisávamos de alguém com esta maturidade, como o Ben, com uma pessoa que nos ia ajudar, e pronto, porque ele claramente é um co-founder para nós não tomamos nenhuma decisão que seja crítica para a empresa, que seja importante, sem o ouvir a ele. Portanto, isso demora tempo, no nosso caso demorou mesmo muito tempo. E achas que essa maturidade vem de vocês também já terem uma experiência maior? Ou seja, vocês requererem mais maturidade vem de vocês próprios também já quererem mais maturidade e então não precisarem daquela validação por parte dos investidores e estão muito confiantes, como já têm essa experiência na validação que fizeram com os clientes. Ok. Um bocadinho, mas não quero parecer presunçoso, porque sim, nada disso, claro. não é nada disso, ou seja, nós gostamos muito de falar com os investidores, aprendemos imenso, ou seja, falar com esses investidores estão muito internacionais, alemães, franceses, ingleses, uma série deles. Agora, há alguns que tu sentes que não é este o the right guy, para estar comigo nos próximos 2 anos, quase uma base semanal. E isso, provavelmente a experiência que nos fez foi perceber que tínhamos tempo para construir algo que fosse sólido, tínhamos que contratar pessoas que fossem demasiado, ou se fossem muito experientes, e não contratar malta júnior, porque ia-nos fazer perder tempo um bocadinho no início. Portanto, nós agora adoramos ter malta mais júnior, que seja com outro perfil, mas no início nós queríamos ter pessoas que fossem séniores e acima de tudo tivemos tempo. Nós sempre preferimos, não vamos fazer coisas apressadas, vamos tomar as decisões certas, idealmente no tempo certo. Portanto, e acho que isso conseguimos.